sua Bíblia comigo, não é? No Salmo de número 103. Salmo de número 103. Nós estamos, basicamente, o primeiro culto do mês de junho. Você sabe o que acontece no mês de junho? Aniversário da nossa igreja, não é? Então, os nossos cultos são cultos de celebração por esse aniversário, esses 29 anos da nossa igreja, tá? Então, nós vamos começar com esse Salmo de número 103, que diz assim: bendiga a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Quais são os benefícios? É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, que cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como da águia. Glória a Deus. O Senhor tem nos abençoado. Nunca se esqueça disso. Ele tem cuidado de nós. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite, por estarmos aqui neste lugar para bendizer o Teu nome. Queremos te agradecer, Deus, por todos os seus benefícios para conosco. Todos, Senhor, a obra maravilhosa que Tu tem feito nas nossas vidas, pela Tua graça derramada sobre nós. Em o nome de Jesus, amém. E amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Vamos lá? Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje você é livre. Aleluia. Então aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Com palmas bem bonito para o nosso Deus. Louve a Deus com palmas. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. Quem tem até com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor
é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, declare: poderoso Deus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou, livre sou. Aleluia. Vamos dizer que Ele é digno. Oh Senhor, muito obrigado. Cante comigo. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou, livre sou. Aleluia. Glória a Deus, nós te agradecemos pela sua graça derramada sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. 29 anos, irmãos, 29 anos não foi nada fácil. Às vezes nós olhamos assim, vê a igreja hoje construída, mas passamos por tantas coisas, não é? Passamos por tantas situações complicadas, difíceis, mas o Senhor nos sustentou. Não é? E esse hino, ele diz muito sobre isso, né? Estamos de pé, às vezes pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Nós estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Continuamos de pé. 29 anos, olha, vamos chegar nos 30, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então vamos louvar a Deus com esse hino. Estamos de pé. Aleluia, glória a Deus. Seguir, mas não desanimado, perplexos, mas não desesperados. Você pode dizer: estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, porque não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos.
nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, uma fé inabalável, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Diga, não caminhamos pelo que o que nos move é porque nós cremos, é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia, glória a Deus. Nada vai nos separar do amor de Jesus Cristo, que está em Cristo Jesus. Aleluia. Então declare comigo: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga, a perseguição, ela não parou, ela não vai te parar. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare: não caminhamos, meu Deus. Não são as circunstâncias que nos movem a nossa fé. Diga: nação santa, somos a igreja, vivemos por fé. Diga com fé: estamos de pé, estamos de pé. Aleluia, glória a Deus. Vamos. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição, declare: a perseguição não parou, não vai parar. Oh, os leões, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Nós cremos pela fé, uma fé inabalável, uma fé que não desiste, uma fé que persiste. Aleluia! A igreja estará sempre de pé. Aleluia! Oh! Glória a Deus!
Deus, aleluia, glória a Deus. Pode acontecer o que tiver de acontecer, o reino de Deus, ele sempre irá prevalecer, irmãos. Nós não somos dessa terra, nós vivemos nela. Nós precisamos entender que nós pertencemos a um reino chamado Reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos declarar isso. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Para quê? Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia! Para dizer que tu és o Senhor. Vamos dizer de novo. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Cante, igreja, cante. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam. Para quê? Canta, igreja, adora Ele nesse lugar, aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos e as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, bondade. Ele é fiel, aleluia. Adore a Ele por isso, adore a Ele. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado. Ele é rico em misericórdia, Ele é o Deus justo, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
A tua igreja te adora. Aleluia. Erga as suas mãos e adora Ele nesse lugar. Adora esse Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus e nós pertencemos a esse reino de justiça, de misericórdia, de igualdade, de fidelidade. Aleluia. Teu reino é sempre eterno. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre. Aleluia. Declare isso. A tua igreja, teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia. Ele é bom, Ele é fiel. Aleluia. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus, queridos. É um Deus maravilhoso. É um Deus poderoso. É um Deus que é o nosso alimento. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é Deus conosco. Amém, queridos? Glória a Deus. Rocha inabalável. Vamos adorá-lo nesse lugar? Mais e mais adorando ao Senhor. Aleluia. Receba toda adoração neste lugar, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Aleluia. Oh, receba todo louvor, toda honra, toda glória. Nossa rocha inabalável. Declara comigo. Cristo, quem Ele é? Dito, o Verbo vivo, o Emmanuel. Ele é o Cordeiro. O Cordeiro, o Leão, o pão vivo, que desceu do céu. Aleluia, glória a Deus. Oh, nós te adoramos nesse lugar, Senhor. Receba toda a honra, todo louvor, toda adoração. Diga comigo. Cristo, Deus bendito, o Verbo vivo, o Emmanuel, o Cordeiro, o Leão, o pão vivo que desceu do céu. Meu Rei, quem Ele é? Diga bem forte. Rei
meu esconderijo. Jesus, Jesus, fonte inesgotável. Então dá glória, glória ao Rei dos Reis. Oh! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Jesus, doce Cristo, o princípio, o amém. Sobre a morte, sobre a morte, em glória ressurgir. Declare: eu sou dele e ele é meu também, meu rei. Aleluia! Em meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao Rei dos Reis, e toda a terra e todo o ser rendam glória. Que em todo o céu os anjos o adorem. Que toda língua clame em alta voz. E que nós vamos clamar. Diga para ele: meu rocha, Rei meu esconder. Diga para ele: Jesus, tu és fonte inesgotável. Aleluia! E agora dá um glória, glória ao Rei dos Reis. Ei, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que esteve morto e ressuscitou, meu Rei. Aleluia! Rei meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao Rei dos Reis. Oh, nós te adoramos nesse lugar. Queremos exaltar o teu nome. Receba toda adoração. Diga para ele: Ale, aleluia, 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 nós te adoramos, Senhor. Receba toda a adoração do teu povo. Aleluia, 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 aleluia.
Deus, aleluia. Receba toda adoração neste lugar, Senhor. Em o nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Som, teste, som. 2, som, som. Som, Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, povo! Aleluia! A gente poderia até continuar louvando o Senhor, né? Esses louvores aí, eu tenho para mim que são clássicos. Louvores inesquecíveis de adoração do Senhor. Exaltação ao nosso Deus, muito bom, né? E como o pastor falou, né? 29 anos. Quem diria, né? Que eu estava tão novo assim. 29 anos. Novinho, né? Flor da juventude. Então que você já comece a criar uma expectativa no seu coração sobre esse festejo aí que vai ter, né, nesse mês de junho, aniversário da nossa igreja, 29 anos. E se tem aniversário, tem festa, se tem festa, tem convidado. O pastor Messias convidou alguns pastores aí, amigo deles. Então que você venha participar conosco. A igreja tem que estar presente, né, nessas comemorações, né, motivando. Né, você é aquele que motiva outras pessoas. Se você falta, você vai dizer assim, fulano faltou, eu posso faltar. Então não falte para que fulano também não falte. Esteja presente. O pastor Messias convidou o pastor Fábio, né, da Nova Vida de Itaipu, pastor Adalvo da Nova Vida de Bom Pastor, e o pastor Marco Awad, né, lá da Nova Vida de Caxias. Então venha, né, prestigiar. Então é muito bom que nós estejamos aqui, né, juntos, né, celebrando mais esse aniversário, ok? Domingo, né, vamos começar a nossa agenda aí, domingo, às 8 horas da manhã. Alguém já se esqueceu do que vai ter aqui? Acho que a maioria esqueceu, né? Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Têm medo de falar? Possível, gente. Domingo, às 8 horas da manhã, tem o que aqui na igreja? Consagração. Eu costumo dizer consagração é um encontro com o Senhor. Quem está preparado para encontrar o Senhor aí no domingo? Desde que você encontre todos os dias, mas domingo é um dia especial. Você está preparado para ter um encontro com o Senhor? Como é que está o seu coração? Já comece a preparar, né, o seu espírito, né, para ter esse encontro com Deus. Quando a gente vai falar com o Senhor, nos consagrar. Né, então a gente já começa a dizer assim, Senhor, eu quero que cada dia esteja mais próximo de Ti. Esse é o momento onde a gente vai, né, falar com Ele, abrir o nosso coração. Né, pedir perdão ao Senhor, que nós temos que pedir todo dia, né, nas suas primeiras orações. Você já acorda e você fala, Senhor, me perdoe, porque eu sei que eu sou um miserável pecador. Eu quero que o Senhor me endireite aí as minhas veredas aí. Então é muito bom a gente se colocar, né, com o coração quebrantado diante de Deus. Domingo, 8 horas da manhã, a nossa consagração. Após a nossa consagração, fique atento aí, que possa ser que tenha a ceia, né, consagração após a ceia, né, da consagração ter a ceia, ou não, né? E fica aí a critério aí do pastor, né? Mas não fala assim, não, eu vou, esse domingo eu vou depois. Aí você pode perder a ceia. Então, fica atento, né? Após a nossa consagração, a ceia, após um cafezinho para lá, para dar uma distração aí, mas eu quero dizer algo para você. Não esqueça daquilo que você recebeu, né, na consagração. Que o café é somente um momento que você ir lá tomar o seu café, mas que o seu espírito comece a trabalhar naquilo que você recebeu dentro da consagração. Tá? Então, fica atento com isso. Às 18h30, nós temos também aqui na nossa igreja, nosso culto de domingo à noite, com louvor e palavra e com ceia do Senhor. Então, aquelas pessoas dizem, não vou de manhã, eu vou à noite. Gente, quem almoça aí? Todo mundo almoça, né? Toma café, almoça. As pessoas não querem nem falar que almoça, então estão guardando almoço para janta, é isso? Então, você almoça. Então, quando de noite você quer jantar também, não é verdade? Então, se você quer ceiar somente de manhã, à noite você não ceia, então você está fazendo uma refeição. Deus nos chama para fazer 2 refeições com Ele uma vez por mês, nesse sentido de ceia. Então venha, participe, esteja presente na ceia do Senhor, nos cultos também, né? Que é muito bom, como a gente aconteceu aqui, louvor, né? Maravilhoso, que a gente possa ser edificado, né? Transformado pelos louvores também, né? E terça-feira, passando para terça-feira nós estamos aqui na nossa igreja, uma oração de intimidade, né?
Intimidade com o Senhor. Nós estamos aí num ano de fé inabalável. Então, que a nossa fé venha nos aproximar mais e mais do Senhor. Então, terça-feira, nós estamos aqui na oração de intimidade. Então, fé, buscar o Senhor enquanto se pode achar, às 20 horas. Né? E também estamos orando aí pelas plaquinhas aí, né? E essa oração que nos aproxima mais do Senhor. Então, esteja presente, você que pode estar. Né? Às vezes a pessoa chega tarde do trabalho, não pode estar, mas você que pode, venha, participe. Oração. Oração é algo, gente, que a gente tem que ter isso no nosso coração. Oração é uma conversa com Deus, uma intimidade com Deus. Ah, mas eu tenho vergonha de orar. Não tenha vergonha de orar. Por que ter vergonha de orar? Então, a importância de que Deus venha falar ao seu coração, para que você não seja mais vergonhoso. Se tem alguém que a gente fala tudo, seria para o Senhor. A gente tem que falar tudo para Deus. Não tem vergonha de falar para Deus. Porque você pode conversar com Deus, falar com Deus, orar a Deus em qualquer lugar. Aí na igreja não. Na igreja a pessoa só não fala nada, né? Mas é assim mesmo, Deus vai tirar essa timidez de vocês. Terça-feira, às 20 horas, oração de intimidade com o Senhor. Agora eu vou pular para julho. Julho, dia 4 de julho, não é isso? Dia 4 de julho nós temos uma festa lá de Bom Pastor, Pastor Adálvaro. Dia 4, desculpa aí pelaquela... Dia 4 de julho, a festa de Nova Vida lá em Bom Pastor, igreja de Bom Pastor, né? Pastor Adálvaro. Né? E ele, não sei como é que vai fazer, depois lá... ônibus, vai ter um ônibus aí, você quer ir, vou procurar alguém para você dar o seu nome, dê o seu nome aí para o diácono José, entendeu? Para que a gente possa ter, porque eu sei que depois vai falar assim, dá o teu nome lá para o cara lá. Dia 4 de julho, festa, né, Nova Vida em Bom Pastor, né, Pastor Adálvaro, então vamos lá prestigiar, é muito legal a gente estar participando, né? A gente quer que as pessoas venham aqui, então a gente vai lá, né, prestigiar as pessoas também, nosso pastor que está sempre aqui, com o pastor Messias, né? Pastor Adalvo já é um grande conhecido nosso, né? Então já faz parte dessa família aqui, ok? Dia 11 de julho, aí sim, a igreja aqui da nossa igreja, a festa de rua aqui da nossa igreja, gente. Se prepare, fique feliz da vida, né? Olha lá. Comece já a movimentar aí, né, o seu espírito de comunhão, o seu espírito de dar, porque é melhor dar do que receber. Então seja um doador, né, dessa festa de rua, contribua com a sua doação. Tem várias barraquinhas aí, vários grupos, né? Tem pescaria, tem bebidas, açaí, então você vai fazer o quê? Caldo de mocotó, caldo de pinto, feijão mexicano, pastel. Cadê o churrasco? É fé inabalável? Cadê o churrasco? Estão me boicotando aí, gente? Não estou entendendo nada. Batata frita, churrasco, né? Play Kids, aí tem um montão de doce, bazar. Né? E embaixo o quê? Hambúrguer, salgados. Então, você vai procurar um desses líderes, tá? Para fazer a sua doação. Ah, falaram comigo assim, não, porque estão perguntando que eu sou do HCP. Para quem que eu faço a doação? Para o HCP. Está feito o comercial. Ah, eu faço parte do HCP. HCP. Procure ele, não está aqui hoje, né, que é o nosso diácono Vitor, mas me procure. Fale comigo. Ah, eu quero fazer uma doação. Eu quero dar R$1.000. Eu falei, aleluia! Eu quero dar 1.000 também para outro grupo. Amém, irmão. Então, aí você vai ter que separar uns 10.000, porque tem mais de 10 grupos, né? Eu sei que você é um camarada próximo, cara, rico, só para descontrair, tá, gente? Então, procura algum desses líderes aí, né, que está aí nas barraquinhas aí, e dê a sua doação, ok? Não deixa, né? Tem várias barraquinhas aí, não deixe de ser um participante, porque tudo vai ser arrecadado aí para um projeto, né? Vou dizer assim, um projeto que breve ele vai começar, né? Todo mundo já sabe, o pastor já falou, né, que vai ser também implantado aqui a segunda parte aqui de trás, fazer salinha, essas coisas todas. Então, isso conta, né, com a nossa doação, com o nosso empenho, para que tudo isso aconteça. Tem mais alguma coisa aí que eu esqueci? Se tiver, depois o senhor lembra aí, o senhor fala. Ok, gente? Então são esses nossos anúncios, vamos participar do nosso dízimo, as nossas ofertas. Ah, quero falar também do retiro. Falar do retiro. Não esqueça de dar a sua parcela do retiro. Ok? Revista também da ICE. Ainda tem algumas unidades ali. Você que deseja comprar uma revista, o valor é R$15, tá? Você pode vir procurar também para adquirir sua revista. Porque depois vai acabar a revista, vai dizer, eu quero uma. R$15, né? Falei 15.
12? Não, falei 15. Eu já falei 15 3 vezes, eu tinha quase 50. Tá bom, gente? Porque depois vai acabar a revista. Aí fica difícil da gente fazer outra montante de revista, né? Então eu acredito que você que deseja ter sua revista, procure que ainda tem ali algumas revistas, ok? Vamos orar nesse momento. O cara está elegante hoje, hein? Fica melhor. Os caras se escondem lá atrás, olha lá. Olha. Só o Diácono Marquinhos ficou, ó, o Diácono Sérgio correu lá para trás. Amém, gente. Feche seus olhos, curva sua cabeça e oremos. Senhor Deus e Pai, te damos graças, Deus, por essa noite estarmos aqui presentes nesse lugar, Pai, para poder engrandecer o seu nome. Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar nada em nossas lares, Pai. E nós viemos aqui te engrandecer com o dízimo e as ofertas, Pai. Muitas das vezes, Pai, nós ouvimos dizer que o país está passando por dificuldade, que as coisas estão difíceis, que as coisas estão caras no mercado. Mas mesmo assim o Senhor não tem deixado faltar nada na vida de cada um aqui, Pai. Eu te peço, continua, Pai, abençoando o seu povo, continua, Pai, abrindo portas de emprego, continua, Pai, sustentando as pessoas nos seus empregos, Pai. Ah, Pai, e que essas pessoas venham entender, Pai, que elas estão sendo sustentadas por Ti, Pai. Se elas conseguem ter tudo na sua casa e não falta nada, é porque o Senhor é o nosso Deus sustentador, Pai. Te entregamos agora o dízimo e a oferta nas Tuas mãos. Te pedimos, Pai, abençoe, Pai, tudo que entrar aqui nesse lugar, Pai, que a sua obra venha a ser, Pai, cada vez mais tocada, Pai, que o pastor venha ter sabedoria para administrar, Pai. Sabemos que lidar com dinheiro não é fácil, Pai, ainda mais um dinheiro que não é seu. Mas quando Tu, Pai, capacita, nós somos capazes de fazer o melhor, Pai. Então que esse dinheiro venha a ser usado da melhor forma, em prol do Teu povo, em prol de conversão de almas. É isso que eu te peço nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta você coloca nas salas, tá? Amém? Bem, reforçando aí, não é? A festa de rua da igreja em Bom Pastor, não é? Ele até já me mandou o folder, né, da festa, não é? Como o Diácono José falou, não é? É muito bom a gente receber, não é? O pessoal da festa, as igrejas, o pessoal vindo, né? Os ônibus parando, tal, que aqui enchendo, nosso pátio enchendo de gente. A gente precisa aprender também a dar. Aí a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Então, bote na sua agenda aí as nossas festas de ruas, né? Esse ano nós vamos ter três igrejas. Né? Me dá aqui para o celular aqui. 3 igrejas que nós vamos estar indo para a festa de rua. Não é? E assim, no ano passado, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, caiu tudo no mesmo mês, as 2, 3 igrejas no mesmo mês, não é? E festas juntos. Então, a gente teve uma dificuldade para poder abençoar as igrejas. Mas esse ano a gente tem como eu posso falar assim, nós temos a oportunidade de abençoar as igrejas, tá? Dia 4 de julho, anota aí na tua agenda, anota aí, anotem, 4 de julho, não é? A Igreja Nova Vida de Bom Pastor, é uma semana antes da nossa festa. Então, 4 de julho, Bom Pastor. A gente pretende chegar lá com um ônibus cheio de gente. Não é? Um ônibus, não é? Ou mesmo que não vá, pastor, a gente vai todo mundo de carro, porque aqui perto, né? O pessoal quer ir tudo de carro. Né? Hoje em dia, como não está tão perigoso assim em Belford Roxo, então todo mundo pega um carro, todo mundo entra no carro e vai embora. Mas, assim, aí fica a critério de vocês, a gente, como é bem pertinho, né? Eu preferi a gente, todo mundo ir num ônibus, todo mundo no ônibus. Todo mundo no ônibus, vai, volta,
né? Eu acho que fica até mais seguro para a gente no ônibus, não é? Aí eu vou estar vendo o valor, né? Mas você já pode dar um nome ali para o diácono, R$ 50 de cada um, né? Já fica para a obra. Então, 50... não é R$ 50 não, irmão. A gente vai ver o valor do ônibus e vamos dividir entre a igreja. Tá legal? Amém, irmãos? Amém, igreja? Eu acho que é o frio que está deixando o pessoal meio... Está igual passarinho, ó. O pessoal está meio encolhido, meio tímido, né? Bem, e em agosto também vamos ter a festa de rua lá na igreja de Parque São José, lá o pastor Júlio, também, que é uma igreja que também vem para cá, nos abençoa muito, né? Já fechou para a gente estar na nossa festa também, né? O pastor Júlio, a festa Arraial da Amizade, né? Dia 15 de agosto, pastor Júlio, não é? Então marca aí na sua agenda, 15 de agosto, para que você... Poxa, marquei um compromisso, fiz uma festa, um arraial lá com meus amigos. Não faça, né? Deixa a gente poder estar abençoando uma igreja. Né? Não marque o arraial dos amigos, não, em pleno dia de festa, para a gente poder estar lá. Tá legal? Amém? Tá? Aí setembro também. Setembro, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, pastor Zizino nos convidou também para estarmos lá. Em setembro, eu ver, dia 12 de setembro, tá? É a festa da Independência, a gente até conhece, festa da Independência. Então, o pastor vai estar, a igreja de Pantanal também, tá? Nós vamos estar lá, né? Louvor, coreografia. Então, o pessoal do louvor, todo mundo já está avisado, o pessoal da coreografia também. Então, todo mundo já avisado. Pô, eu não sabia. Não, você já está na agenda do louvor e do pessoal da coreografia, da gente está lá. Beleza? Amém? Amém, pessoal do louvor. Amém, pessoal da coreografia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E agora vamos ouvir a palavra de Deus, não é? A gente assim, não é por força nem por violência, mas é por agenda. Está aí, está marcado. Então tá aí, aleluia. Vem para cá, Diácono Marquinhos, né? Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom, o diabo não presta. É isso aí. Som. Boa noite, gente. O cara já avisa em junho para você não se comprometer em nada em setembro. Já fica ligado nisso já. Fica ligado. Mas amém, gente? Amém? Boa noite. Né, hoje não tem live? Não tem live não, né? Tá gravando? Tu deu sorte, no pulo do gato, né? Tu sabe? Amém, gente? Gente, 29 anos, né? 29 anos. Quando a gente fala assim de 29 anos, a gente está falando simplesmente 29 anos de uma igreja física. A gente está falando de 29 anos de uma igreja espiritual. Reinando em Cristo, saqueando o inferno. E eu fui uma dessas pessoas que fui saqueado. Eu me lembro que eu aceitei Jesus aqui num culto de quarta-feira, quando o culto aqui era quarta-feira, bem jovem. Naquela quarta-feira foi o dia que eu me encontrei com Cristo, mas na verdade Cristo foi atrás de mim dentro de uma sala de aula, no Brizolão, através de 2 amigos meus que estavam me chamando direto, vamos lá na igreja. Aí eu falei, tá bom, for. Aí vim na quarta-feira, aí não vim no domingo, vim na segunda quarta-feira, na terceira não resisti, fiquei. E foi muito interessante que esses 2 amigos que me fizeram o convite, não eram cristãos. Eles aceitaram Jesus junto comigo, no mesmo dia que no caso eu aceitei. Está aí, para você entender a importância de convidar pessoas. Dentro de uma sala de aula, irmão. Numa sala de aula, conversando, fazendo dever, quando eu ficava te ensinando matemática direto, você sabe? Não, estou brincando, gente. Matemática, o homem era bravo, matemática. Agora, português eu dava aula para ele, nem sabe disso. Mas matemática, mas são 29 anos reinando com Cristo. Tem um texto que eu gosto muito de Atos, né? Vou chegar lá em Atos ainda.
Falei para ele nós estamos estudando Atos junto, né? Sem perceber, eu falei com ele, não, também estou estudando. Tem um texto, se eu não me engano, em Atos, que as autoridades vão tentar parar a igreja. E aí se levanta um homem, me esqueci o nome do homem, e ele fala assim: deixa eles. Se aquilo que eles estão fazendo for obra de homem, vai passar como passaram todas as outras. Mas se for obra de Deus, não adianta vocês fazerem nada. Não tem como impedir, senão vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. Então, na verdade, essa igreja não vai completar só 29 anos. Vai completar 30, 40, 50. Ah, mas se acontecer um dia de fechar isso aqui, sei lá, a gente vai dar um jeito de se reunir para louvar ao Senhor. Aonde, Marquinhos? Sei lá, na casa de alguém, na casa do pastor, na minha, no cemitério, sei lá, irmão. Mas a igreja não para, irmão. Sabe por quê? Porque a igreja, irmão, ela é uma semente. Uma semente, quando você joga na terra, você pensa que ela morreu, ela não morre. Ela gera fruto. Eu sou fruto, aqui um fruto, pastor é um fruto. Quantos aqui, irmão, não foram criados no ambiente de igreja assim? Pode levantar a mão? Olha isso, irmão. E tem pessoas que também foram criadas no ambiente de igreja, mas foram resgatadas em Cristo, pô. Porque às vezes a gente acha assim, ah não, testemunho brabo é aquele testemunho de alguém que estava lá fora. Não, irmão, a dívida era a mesma, de quem estava lá fora e quem foi criado aqui dentro. E ele pagou a nossa dívida de todos nós. Então vamos aplaudir o Senhor por causa disso? Glória a Deus, mas sem mais delongas, gente, sem mais delongas, né? Arreda-te, Satanás. Alguém tomou susto aí. Calma, não sai correndo, não segura na cadeira agora. Tem um colega meu, tem um colega meu que ele falava quando ele ia para a igreja assim, e quando estava aquele culto que o céu está baixinho, tu não sabe se o céu está baixinho ou se você está subindo. Ele falava, rapaz, tinha aquele culto que a presença de Deus estava tão forte, ele não era cristão. Ele falava que ele segurava na cadeira e ficava assim, eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou cair. Arreda-te, Satanás. Fica tranquilo, gente, esse não é um culto de libertação, embora eu acredite que todo culto é um culto de libertação. Todo encontro que nós temos com Cristo é um encontro que nós somos libertos de nós mesmos, libertos de coisas que às vezes nos atrapalham de ter uma vida de mais devoção a Deus. Então, na verdade, todo culto acaba sendo um culto de libertação. Mas arreda-te, Satanás, é a mensagem que Deus colocou no meu coração, que eu queria compartilhar com vocês. Mas antes disso, você pode fechar os seus olhos aí, curvar sua cabeça, para a gente poder estar orando. Pai, obrigada por essa noite, obrigada por esses 29 anos de lutas, de batalhas, 29 anos de vitória, Senhor, 29 anos também de algumas perdas, mas são 29 anos que a sua igreja está reinando em Cristo, que a sua igreja tem saqueado o inferno, que a tua igreja tem se mantido de pé diante de tantas oposições, diante das investidas de Satanás. A sua igreja tem se mantido firme, a tua igreja tem saqueado o inferno, a tua igreja tem lutado com as armas espirituais. Queremos te agradecer, mas nós queremos te pedir que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que a sua palavra entre no nosso coração, gerando em nós transformação de vida, mudança pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria que vocês abrissem sua Bíblia comigo em um texto muito conhecido nosso, que é Mateus capítulo 4. Abra aí, por favor. Mateus capítulo 4, a gente vai estar lendo do versículo 1 ao versículo 11. Por isso que eu botei o tema dessa mensagem de arreda-te, Satanás, que é uma frase que Jesus usa nessa passagem, né? Algumas versões dizem arreda-te, outras dizem retire-se, Satanás, mas eu gostei desse arreda-te, né? É mais pentecostal, arreda-te. É mais assembleano, estou brincando, gente. Mas vamos lá, Mateus, capítulo 4, versículo do 1 a 11, diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Deixa eu ver aqui.
teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos lhe dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e lhe serviram. Eis que vieram os anjos e lhe serviram. Nós conhecemos essa passagem, né? A passagem que Mateus vai dar o nome de a tentação de Jesus. E Mateus, quando ele escreve esse evangelho, Mateus ele destina esse evangelho primariamente ao povo judeu, né? Mateus escreve primariamente ao povo judeu. Lógico que a intenção de Deus é pegar todo ser humano, mas primariamente Mateus está escrevendo esse evangelho para os judeus. E qual é o propósito de Mateus, ou quais são os propósitos de Mateus ao escrever esse evangelho? Primeiro, Mateus está tentando mostrar para os judeus que Jesus é o Messias prometido. Que Jesus é o Messias, aquele Messias prometido lá pelos profetas, há 500 anos atrás, que Jesus é esse Messias prometido. Mas não só isso, Mateus também está tentando mostrar que Jesus é o rei que se assentaria no trono de Davi e estabeleceria o seu reino para todo sempre. Porque havia uma promessa que de Davi, ou seja, da linhagem de Davi, viria um rei que iria reinar para todo o sempre. Tanto é que o evangelho de Mateus é o evangelho que contém o maior número de parábolas de Jesus acerca do seu reino. O evangelho de Mateus, ele é conhecido como o evangelho do rei, ou também o evangelho do reino. Mas também, Mateus tem o objetivo de mostrar para os judeus que Jesus, ele é o representante legal de Israel. Que Jesus, ele é o representante legal de Israel. Que Jesus é o verdadeiro Israel. E para Mateus mostrar isso para no caso os judeus, Mateus precisa mostrar que Jesus venceu aonde Israel havia sido derrotado. Que Jesus, ele foi fiel aonde Israel havia sido infiel. Como assim, Marquinhos? Alguns, até o pastor Messias já no caso falou isso aqui, alguns comentaristas da Bíblia, alguns no caso estudiosos da Bíblia, vai dizer que a passagem de Israel no Mar Vermelho, quando Deus abre o Mar Vermelho para Israel passar, aquilo ali simbolizava um batismo. Mas você se lembra que depois que Israel passa pelo Mar Vermelho, para onde Israel é conduzido? Para o deserto. E o que está acontecendo aqui? Jesus, após o batismo, está sendo conduzido para onde, gente? Para o deserto. Então, no caso, os estudiosos falam que Jesus aqui é a representação do verdadeiro Israel. Que Israel, o que Mateus está tentando fazer aqui, é um contraste entre o Israel que foi derrotado no deserto e o Cristo que venceu no deserto. Então, quando Mateus ele mostra essa passagem, presta atenção comigo. Imagina você sendo um judeu, e aí
Mateus fala assim, vamos no caso ler o capítulo 4, no versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pães. Para aqui, presta atenção. Imagina um judeu ouvindo Mateus, ou lendo Mateus falar de pão e deserto. O que eles iriam se lembrar, gente? De Israel no deserto, e Deus alimentando o povo através do maná. Então, aquela história ali não era uma história diferente para um judeu. O judeu estava se familiarizando com aquilo que Mateus estava falando. E por que entender isso é importante? Porque quando Mateus está falando isso, o que Mateus está tentando passar para nós e para aquele povo é o seguinte: todo momento eu gostaria que você gravasse isso, porque Israel, quando ele é conduzido para o deserto, o pastor Messias pregou um domingo aqui, se eu não me engano, ele pregou Deuteronômio, o próprio Deus fala assim: eu te coloquei no deserto para provar o seu coração. Então, o que Jesus está fazendo aqui é exatamente isso, Deus levando Jesus para o deserto. Mas eu gostaria que você entendesse uma coisa: todas as vezes que nós formos levados para o deserto, para ser provado por Deus o nosso coração, isso também é uma oportunidade para o diabo nos tentar. Grave isso. Todas as vezes que nós passarmos por alguma dificuldade, algum momento de provação, que Deus esteja provando o nosso coração, também são oportunidade para Satanás nos tentar. E aí, por que entender isso é importante? Por que entender isso é importante? Porque, gente, o diabo não muda as suas estratégias. Na maioria das vezes, o diabo, às vezes, ele até muda um pouco a roupagem de como ele quer fazer, mas ele não muda a essência do que ele quer fazer. Então, a mesma estratégia que Satanás estava usando para tentar Israel, é a estratégia que ele está usando aqui para tentar Jesus. O que, Marquinhos? Vamos lá, vamos para o versículo 2 e versículo 3, deixa eu beber uma água aqui, gente. Diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se você é filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pães. Mas eu gostaria de ficar com você no versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmãos, o que é fome? Irmão, se a gente parar para falar fisicamente, fome é um desejo comum, sim ou não, gente? Fome é um sinal de que o nosso corpo está sentindo falta de algo. Por o nosso corpo estar sentindo falta de algum alimento, a fome é um sinal de que você precisa se alimentar, de que você precisa comer. Então, parando para pensar, todos nós temos fome de alguma coisa. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter fome. Na época que eu morava com a minha mãe, a gente tinha uma cachorra lá, uma cadela. Do jeito que as coisas estão, se falar cachorra no púlpito, é complicado, né? Uma cadela chamada Xena. Meu irmão, o Ronaldo não está aqui não, Ronaldo conhecia a Xena, Ronaldo. Meu irmão, aquela cachorra poderia ter acabado de comer uma panela de comida. Se eu sentasse na frente dela e estivesse almoçando, ela ficava assim, paralisada, me olhando assim. Se eu fizesse assim, ela ia assim, Teve um dia, eu falei assim, eu vou te pegar. Irmão, a cachorra comia maçã, banana, cenoura, alface. Estou falando sério, irmão. Só que tinha uma coisa que ela não gostava, batata crua.
E aí, o que eu fiz um dia para pegar ela? Eu me lembro que eu sentei lá fora, assim, no quintal, para almoçar, e tá ela me olhando assim. Falei assim, eu vou te pegar. Fui lá dentro, cortei uma batata crua, trouxe, aí botei como se tivesse colocado no prato assim. Aí eu peguei a batata e joguei. Quando eu joguei, irmão, ela abocanhou a batata. Só que ela não gosta de batata. Quando ela foi ver, ela já tinha engolido. Aí ela começou a puxar ânsia de vômito. Mas por que isso? Porque um cachorro, irmão, ele é movido por instinto. Um animal é movido por instinto. Mas o que você está tentando dizer com isso? Irmão, nós estamos vivendo época em que o ser humano tem deixado de ser ser humano para se tornar animal. O ser humano tem vivido pelos seus instintos, pelas suas vontades, pelos seus desejos. Irmão, fome é algo que todos nós temos. Mas a questão é, o que está alimentando a nossa fome? Fome é algo que todos nós, um dia a nossa alma vai sentir. Mas a pergunta é, o que está nos movendo? Instinto. Instinto que está movendo a nossa alma. Porque o que Satanás está tentando fazer para Jesus é, Jesus, você está com fome, você tem um desejo, você tem uma vontade, Deus te criou com esse desejo, Deus colocou a fome em você, então não tem pecado. Então não é pecado realizar esse desejo, não é pecado realizar essa vontade. Só que é animal que é assim, irmão. Animal quando foi ver, já era, comeu. Depois passa mal, depois se arrebenta todo. E aí, o que Satanás estava propondo para Jesus ali? Ao olhar essa tentação, nas entrelinhas, o que Satanás estava tentando propor para Jesus era, Jesus, se mova pelos seus desejos, se mova pelas suas vontades. Gente, vontade é instinto. O pastor Messias fala muito aqui, irmão, vontade é algo que dá e passa. Só existe um ser que a vontade dele não passa. Deus. A vontade dele não passa. E a vontade dele se cumpre, nós querendo ou não. Mas o resto, vontade, dá e passa. Ao olharmos para essa tentação, para essa investida de Satanás, a pergunta que você devemos nos fazer é, cara, o que está nos movendo? Pelo que estamos nos movendo? Porque olha a resposta de Jesus, irmão. Versículo 4, olha o que Jesus fala. Jesus, porém, lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo para Satanás? Satanás, entenda uma coisa, eu não me movo pelos meus desejos, eu não sou direcionado pelos meus instintos, eu não sou direcionado pela minha fome. Mas se Jesus não é direcionado pelos desejos, se Jesus não é direcionado pela fome, o que matava a fome de Jesus? Vá comigo, deixa gravado aí a João 4. João 4, versículo 31. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Então Jesus lhe declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe o que Jesus está falando? Ei, eu não sou movido pelas minhas vontades, eu não sou movido pelos meus instintos. Sabe o que me move? Sabe o que é a minha comida? Sabe o que me alimenta a minha alma? Cumprir a vontade do meu Pai. Eu quero te fazer de novo essa pergunta.
o que tem movido você? E sabe qual é o doido aqui? Porque, Marquinhos, vontade de Deus, sabe aonde Jesus está falando isso aqui? Geograficamente falando, sabe aonde? Samaria. A mesma Samaria que quando Jesus vai entrar, os moradores começam a colocar Jesus para fora, os discípulos falam assim: Senhor, quer que a gente ore para que caia fogo do céu e consuma todo mundo? É a mesma Samaria. A mesma Samaria que a Bíblia vai dizer que os judeus tinham problemas. O que isso significa, Marquinhos? Ei, irmão, ser movido pela vontade de Deus. A vontade de Deus vai nos levar para lugares que muitos de nós não gostaríamos de ir. A vontade de Deus vai nos levar a nos reconciliar com pessoas que na nossa própria humanidade a gente não gostaria. Se lembra do que Jesus falou para os discípulos lá em Atos? Atos capítulo 1, permaneçam em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Aí ele diz assim: e serão minha testemunha em Jerusalém, aonde ele fala depois? Samaria. Eu imagino os discípulos falando: Samaria? Irmão, para você ter noção, tem uma passagem na Bíblia que para eles vão xingar Jesus. E quando eles vão xingar Jesus, sabe do que eles chamam Jesus? Samaritano. Porque era uma ofensa para um judeu ser chamado de samaritano. E aí Jesus está falando assim: ei, vocês serão a minha testemunha em Samaria. Por quê, irmão? Irmão, a vontade de Deus quebra barreiras. Cumprir a vontade de Deus quebra paredes. A vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, ser movido pelo Espírito Santo, irá nos fazer ir para o lugar que a gente vai falar assim: o que eu estou fazendo aqui? É a vontade de Deus. O problema é que a gente acha que a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, só vai nos levar para lugares que a gente gosta. Para a empresa que a gente gosta, para a empresa que vai encher nosso bolso de dinheiro, para a faculdade que a gente gosta. Mas a vontade de Deus vai nos levar para as Samarias da vida. É isso que ele está falando aqui. Ei, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que nos move, gente? O que está nos movendo? Esqueci o nome do filme. A Sociedade da Neve. Quantos já assistiram esse filme aqui? Nunca assistiram? Assiste esse filme. Em 1972, se eu não me engano, um voo, acho que saía de Uruguai para um determinado lugar. Esse avião, ele bateu em uma cordilheira. Bateu. E aí tinha mais ou menos 49 ou 42 pessoas. Das 42, apenas 29 sobreviveram. E aí, eles caíram naquela ilha, naquele local. Só que a fome começou a apertar, irmão. E não tinha o que comer. Era um lugar gelado, vai comer o quê? O que eles fizeram? Olharam para os corpos daquelas pessoas que haviam morrido e começaram a se alimentar daqueles corpos. Assista esse filme, Sociedade da Neve. Irmão, o que isso nos ensina? Nós precisamos urgentemente voltar a se alimentar de Deus. Por quê, Marquinhos? Porque senão a gente vai começar a devorar uns aos outros. Quando não nos alimentamos de Deus, irmão, a gente começa a devorar pessoas. Agora o que mais dá na internet aí é Marco Feliciano e a pastora. Não porque falei, não porque não falei, não porque foi denúncia, porque não foi denúncia. E o mundo? Porque quando a fome aperta e a gente não se alimenta de Deus, o nosso próximo se torna a nossa comida. Pessoas se tornam nosso alimento. E aí a gente deixa de guerrear batalhas espirituais e a gente entra em batalhas físicas. Por quê? Porque a fome apertou.
nós precisamos urgentemente voltar a nos alimentar da presença e da vontade de Deus. Caso contrário, você pode ser a próxima comida. Irmão, nós precisamos urgentemente voltar a se alimentar da presença de Deus. E a segunda tentação, essa segunda tentação me chamou muita atenção, gente. Por quê? Vamos voltar para Mateus? Eu quero te mostrar isso aqui, porque eu achei isso meio que interessante. Mateus 4, 5 e 6, vamos lá. Diz assim: então o diabo, a segunda tentação, olha isso. Então o diabo levou a Jesus à cidade santa, ou seja, a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse, olha isso, gente. Por que isso me chamou muita atenção? Satanás vai tentar Jesus. E vai levar Jesus para onde? Para o templo. Para pensar aqui. Vamos supor que eu quero tentar o pastor Messias. Para onde eu levo o pastor Messias? Para a igreja? Se igreja é um local normal de um pastor estar? Irmão, deixa eu falar algo para você. Satanás não tem problema por você ser da igreja. Satanás não tem medo por você ter uma carteirinha de membro. Satanás não entra nessa lorota de que o diabo não entra na igreja. Levou Jesus para o pináculo do templo. Não entra. Entra em pessoas, não entra em nenhum lugar. Não tem problema. Satanás não tem problema se a gente participa de uma comunidade cristã. Não tem problema. Não tem. O que Satanás está tentando fazer com Jesus, talvez é o que nós mais estamos vendo dentro das igrejas hoje. E o pastor pode confirmar isso. Se ele balançar a cabeça, é sinal que ele está confirmando. Ele faz assim. O que Satanás está tentando fazer com Jesus é o seguinte: Jesus, vem cá. Você não diz que o teu pai te ama? Você não diz que ele cuida de você? Você não diz que ele te sustenta? Então me prova isso. Em outras palavras, reivindique isso do teu pai. Coloca teu pai contra a parede. Reivindique. Me prova isso. E essa mentalidade satânica está entrando na mente de muitas pessoas na igreja. Como assim, Marquinhos? Irmãos, até quando Deus vai ficar tentando que provar algo para a gente? Até quando Deus vai ficar tentando provar que Ele nos ama? Até quando Deus vai ficar tendo que provar que Ele cuida de nós? Até quando Deus vai ter que provar que Ele nos sustenta, que na verdade Ele é o nosso sustento? Até quando? Porque o que Satanás está falando para ele é isso: prova. Você não diz? Então prova. Reivindique isso do teu pai. Quanto de nós, irmão, achamos que a nossa fé é o objeto para reivindicar alguma coisa de Deus? Quanto de nós achamos que porque nós cremos, porque nós temos fé, a nossa fé coloca Deus contra a parede? Não, eu declaro. Você decreta o quê? Você declara o quê? Pode o vaso falar para o oleiro como tem que trabalhar o barro? Pode a criatura falar para o Criador o que ele tem que fazer? Pode o filho falar para o pai: pai, você me deve explicação de quê? Meu irmão, eu tenho meu filho. Eu não tenho que explicar nada para o meu filho que eu faço e deixo de fazer. O que ele precisa, Marquinhos? Confiar no amor do pai dele. Só confiar no amor do pai dele. Grave o que eu vou dizer para você, irmão. Quando Deus não te dá todas as respostas, e Ele não te dá, não é porque Ele não pode.
é porque ele não tem obrigação. Quando Deus não te dá toda a resposta, o diabo vai inventar a resposta. Quando Deus não te dá a resposta que você quer, o diabo vai inventar a resposta. O que ele está falando? Irmão, aquela tentação, a primeira já diz: tem fome isso daí? Tu tem fome? Por quê, Marquinhos? Porque ele trabalha na nossa necessidade. Tu tem fome? Toda vez que você tiver fome, ele vai apresentar uma resposta para a tua fome. Pô, meu casamento, cara. Tem criança aqui? Pô, tô sem sexo. Ele vai te apresentar uma resposta para isso. Vai. Pô, tô sem dinheiro. Ele vai te apresentar uma resposta para isso. Pô, sabe, meu esposo está muito frio comigo. Ei, vai se levantar. Um romântico, bonito, galã. Vai se levantar, pô. Porque levanta. Deixa eu te mostrar um texto. Hebreus 11. Deixa marcado aí, vá comigo a Hebreus 11, do 5 ao 6. Olha isso aqui. Hebreus 11, do 5 ao 6. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, olha isso, sem fé é impossível o quê, irmão? Repete comigo, sem fé é impossível o quê? Aonde a Bíblia diz que a nossa fé é para Deus nos agradar? Aonde? A Bíblia está falando que a minha fé está dentro de mim para eu agradar a Deus. E quando você continua o texto, você vai ver que ele começa a dar uma lista de pessoas que andaram na fé. E essas pessoas, irmão, elas não andaram na fé esperando receber de Deus um presente. Essas pessoas tinham fé para descobrir qual presente Deus queria e viveram a vida dela toda para entregar o presente que Deus queria. Está entendendo? Porque, irmão, está um negócio de eu declaro, eu decreto, e aí ainda coloca no finalzinho para ficar mais espiritual: em nome de Jesus eu declaro. O quê? Tu acha que isso coloca Deus contra a parede? É isso que Satanás está falando para Jesus. Reivindique, pô. Você é filho. Ah, filho não pode passar por isso. Se lembra Jesus na cruz? Os caras estão olhando para Jesus e falam assim: ah lá, salvou um monte e não pôde salvar a si mesmo. Se tu és Deus, desce daí. Eles não entenderam que ele veio exatamente para estar ali. Eles não entenderam. Na mente deles é assim: filho de Deus não pode passar por isso. Filho de Deus não pode estar em cima. É o que muitas pessoas acham. Filho de Deus não pode passar por uma quimioterapia. Filho de Deus não pode ter câncer. Filho de Deus não pode isso, não pode aquilo, não pode. Se lembra Jó? Porque, irmão, a estratégia de Satanás é a mesma, igual eu falei. Ele acha que o nosso relacionamento com Deus é baseado naquilo que Deus nos dá. Então ele fala assim para Jó: para Deus, tu cerca ele, pô. Tu cerca ele com teus bens. Ele te ama, ele tem um relacionamento contigo por causa disso. Eu falo assim: beleza, é por causa disso, então tira tudo. Tira tudo. Irmão, Deus não está atrás de relacionamento por conveniência. Deus está atrás de alguém que quer relacionamento simplesmente porque ama. Ah, Deus, se tu fizer, Deus, se tu fizer, eu te amo. Mas se tu não fizer, Deus, eu também te amo. Deus, se tu fizer, eu confio em tu.
Mas se o Senhor não fizer, eu confio também em Ti. Deus, se Tu fizer, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas se Tu não fizer, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu não te amo por causa das Tuas mãos, eu te amo por causa do Teu coração. Eu não te quero por causa das Tuas mãos, eu te quero por causa do Teu coração. Irmão, deixa eu falar algo para você. Satanás, eu vou te explicar isso, tem medo disso daqui. Cruz. E calma, embora essa cruz seja muito linda, azul, de madeira, Satanás não tem medo de uma madeira. Ele tem medo do que alguém realizou nela. Um homem, há mais de 2 mil anos atrás, realizou algo que ele não precisa provar mais para ninguém que ele nos ama. O que ele fez aqui é a prova que ele nos ama, nos sustenta, cuida de nós e nos quer até o fim dos tempos. É isso. É isso que sustenta a relação de nossa. O que, Marquinhos? O que ele fez na cruz. Vamos para o último? Para a gente finalizar? Rapaz. Terceira para a gente finalizar aí. Vamos voltar lá, Mateus? Vou voltar aqui para Mateus. Mateus 4, 8 e 11. Vamos lá? Diz assim: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Irmãos, uma pergunta para nós, seja sincero com Deus, sincero. O que faz seus olhos brilharem? Seja sincero, não precisa falar, mas pensa assim: poxa, Deus, sabe que faz meus olhos brilhar assim? Poxa, se eu entrar naquela empresa, cara, se eu conseguir aquela vaga. Pô, sabe que faz meus olhos brilhar assim, Deus? Se eu conseguir aquela faculdade. Pô, sabe que faz meus olhos brilharem se eu conseguir aquele corpo perfeito? Seja sincero com Deus. O que faz seus olhos brilharem? Mas vamos continuar aí. Versículo 9. Diz assim: e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Irmão, o pai da mentira agora falou uma verdade. Ele pode nos dar tudo isso que faz os nossos olhos brilharem. É só se prostrar. É só se prostrar. E deixa eu falar algo para você. O diabo não queria que Jesus parasse de adorar a Deus. Ele só queria dividir a adoração. Porque olha a resposta que Jesus vai dar para ele no versículo 10. Então Jesus lhes ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente. O que Satanás está propondo para Jesus é: ei, não precisa parar de adorar a Deus não, só se prostra um pouquinho para mim. Não precisa sair da igreja não, só se prostra um pouquinho para mim. Não precisa parar de levantar a mão não. No trabalho, só se prostra um pouquinho para mim. Não precisa abandonar a igreja não. No namoro, só se prostra um pouquinho para mim. Não. Se você sair, vão falar o que de você? Não precisa. Só divide. Só dá um pouquinho para mim e um pouquinho para o teu Deus. Só me adora um pouquinho lá, mas no seu trabalho, tu se prostra um pouquinho. Só levanta a mão no domingo lá, chora, mas na segunda-feira, quando ninguém está te vendo na tua casa, se prostra um pouquinho. Divide.
Divide. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, montando essa mensagem, eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo aqui. Eu estava na juventude na época, pastor, na época era diácono, né? Diácono Alex era nosso líder, e a gente bem jovem, diácono Alex estava pregando aqui, né? Na época era diácono, estava pregando, e aí culto jovem rolando, e daqui a pouco a Samanta, a esposa do Madão, subiu aqui, falou assim, gente, deixa eu falar, tem uma garota lá fora que está querendo falar com o pastor, só que o pastor não estava aqui, e o diácono está pregando. Eu falei, caramba, vamos lá. O que eu pensei? Pô, deve ser alguém querendo cesta básica, alguma coisa assim. Fui tranquilão. Eu e Tiago fomos. Daqui a pouco, a garota ali na grade, ainda era grade ali no portão, grandão, ainda era grade. Aí, a garota, então, é que eu queria que vocês fossem lá em casa, porque minha mãe está endemoniada. Irmão, eu não sei se preto consegue ficar branco. O Michael Jackson conseguiu. Mas eu me lembro, irmão, que eu não sei, eu fiquei branco naquele dia. Eu me lembro que ela falou, eu fiquei olhando assim, ao Tiago, não, a gente vai lá. E eu parado olhando. Eu acho que o Tiago se ligou que eu estava pálido. Porque ele falou assim, Marquinhos, a gente vai lá. E eu parado. Daqui a pouco eu olhei para ele, não falei para ele, eu pensei. Falei assim, será que ele entendeu que a mulher está endemoniada, meu irmão? Aí ele, vamos lá, cara. Eu falei, tá bom, vamos. Irmão, eu fui daqui do portão da igreja até a casa da moça, a moça morava aqui do outro lado, pedindo perdão a Deus, irmão. Irmão, me lembrei de pecado que eu fazia quando eu era criança. Deus me perdoa por ter apertado a campainha da vizinha. Deus me perdoa por ter roubado manga. Não. Eu fui, irmão. Eu fui, meu irmão. Quando chegamos lá, ela abriu o portão, aí logo assim era a porta da casa dela, entramos na sala, a senhora estava prostrada assim, atrás do sofá, prostrada, jogada assim. E aí o Tiago, Marquinhos, fica perto da porta da cozinha ali, se ela correr, tu não deixa ela correr não. Eu falei, pô, pensei que ele ia falar, fica perto da porta. Eu falei, tá bom. Aí, a gente lá orando, isso, aquilo, orando. Só sei que demorou uns 30 minutos, irmão. Eu me lembro que eu saí de lá, irmão, me sentindo Constantine. Peito estufado. Expulsei um demônio. Expulsei não, ajudei a expulsar. A gente quando é novo, a gente se enche com isso, né? Mas eu estava fazendo essa mensagem, eu me lembrei daquela cena, irmão. Mas foi uma das cenas mais tristes que eu pude presenciar, irmão. Porque o que estava jogado no chão ali, não era simplesmente um demônio, irmão. Era a história de uma mulher. Era a história de uma mãe. De uma família. E aí, eu olhando para isso, para aquela cena, eu fiz uma pergunta para Deus escrevendo. Como não se prostrar diante de Satanás, irmão? Como fazer para não se prostrar diante de Satanás? E sabe qual a resposta que eu encontrei, irmão? Só tem uma maneira da gente não se prostrar diante de Satanás. Se já estivermos derrubados diante dos pés de Cristo. Não tem como derrubar alguém que já está de joelho. Não tem como. Como fazer, irmão, para que a glória desse mundo não atraia mais os nossos olhos? Se nossos olhos estiverem fascinados pela glória de Cristo. Se nossos olhos estiverem fascinados pela glória de Cristo, irmão, nenhuma glória desse mundo atrai mais nossos olhos. Irmão, a beleza de Cristo já de um tempo para cá, Deus tem falado comigo sobre olhos. Aonde estão os teus olhos? Aonde estamos colocando nossos olhos, nosso foco, nossa atenção? Aonde estão nossos olhos, irmão? Sabe,
estava parando para pensar assim, já no caso terminando, praticamente já terminei. A gente olha para a vida dos apóstolos, e eu não sei você, mas eu penso que aqueles caras não era normal, pastor. Fala a verdade, gente. Tu acha que os caras eram normal? Eu não acho não, meu irmão. Só que o que eu acho não importa. A Bíblia diz que eles eram homens como eu e você. Se eram homens como eu e você, fala a verdade, tem algum problema aí. E se tem algum problema aí, o problema não é na Bíblia nem nos apóstolos. Em quem está o problema? Sabe por quê, irmão? Porque olha para a vida daqueles caras. Sabe por que eu entendo que a vida que aqueles caras viviam? Cara, porque aqueles caras viram o que eu e você ainda não vimos. Os olhos deles estavam aonde nossos olhos ainda não estão. Sério, olha para João, irmão. João, irmão, aquele cara viu o que eu e você ainda não vimos. Ou não queremos ver. Porque, irmão, segundo os historiadores dizem que pegaram João para impedir que João falasse do Evangelho, para calar a boca de João. Eles pegaram João e jogaram João dentro de um caldeirão de óleo fervendo. João se levanta intacto. Os caras falam assim, pô, não tem como. Não dá para matar esse cara? Então vamos isolar ele. Joga na ilha de Patmos. Irmão, o cara poderia ficar com depressão, triste. O cara está na ilha de Patmos e ele escuta uma voz: João, sobe aqui. O que João viu, irmão? Ao ponto de estar isolado numa ilha e não entrar em depressão, não ficar triste, escrever um livro. O que aquele cara viu, irmão? João viu milhares e milhares de anos. Irmão, o que o apóstolo Paulo viu a caminho de Damasco, cara? Que faz aquele homem olhar para a fama, sucesso, as glórias daquele mundo e falar assim: ei, tudo isso não se compara à grandiosidade de conhecer a Cristo. Irmão, aquele cara viu alguma coisa que eu e você ainda não vimos. O que ele viu? Irmão, o que Estevão viu? Ao ponto de ser apedrejado e não devolver a pedrada. Ao ponto de ser apedrejado e não ficar com ódio, não ficar com raiva, mas pelo contrário, ser tomado por uma compaixão e dizer assim: Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. O que Estevão viu? Sabe o que Estevão viu? Atos 7, eis que vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Irmãos, sabe quando o rei está de pé? Um rei está de pé só por dois motivos. Ou porque ele está aceitando o que estão fazendo. Então Jesus está assim para Estevão. Estevão morrendo, Jesus está assim. Ou para receber uma pessoa muito importante que está chegando. Irmão, o que aqueles homens viram? A pergunta é: aonde estamos colocando nossos olhos? Marquinhos, como eu faço para a glória desse mundo? Como eu faço para meus prazeres não mais atrair os meus olhos? Sabe como, irmão? Se o teu prazer estiver na lei do Senhor e nela você meditar de dia e de noite. Ai, irmão, nós precisamos voltar os nossos olhos para a beleza de Cristo, cara. Deixa eu falar o que aconteceu comigo semana passada, um testemunho. Estava conversando com um rapaz. Vamos ficar de pé, gente? Vamos ficar de pé? Estava conversando com um rapaz. A gente conversando. E eu senti no meu coração de falar um pouco do meu testemunho, da minha vida para ele. E eu falei assim para ele, eu falei assim, cara, eu falei da minha vida e eu falei, meu filho está aí? Meu filho está aqui em cima? Não. Eu falei para ele assim, falei, cara, eu já fui viciado em pornografia.
Comecei a conversar com ele sobre como Deus me libertou. Ele virou para mim e falou assim: há quanto tempo você não vê um vídeo pornográfico? E eu olhei para ele e eu fiquei puxando, para ver se eu me lembrava. E eu falei: eu não me lembro. Aí eu falei assim para ele: sabe por que eu não me lembro? E foi aqui que foi o estopim da conversa. Eu falei: sabe por quê? Eu não me lembro, e não me lembro realmente, gente. Eu estou diante da Trindade aqui, eu não me lembro. Eu falei assim: sabe por que eu não me lembro? Porque eu não me preocupo mais aonde os meus olhos não podem tocar. Agora eu gasto a minha vida preocupada aonde meus olhos podem enxergar. E meus olhos hoje estão na beleza da santidade de Cristo. Irmão, quando nossos olhos estão na beleza da santidade de Cristo, a santidade de Cristo mata qualquer pecado. Mata qualquer pecado. Marquinhos, eu tenho dificuldade com isso. Ei, coloca os teus olhos na santidade de Cristo. Começa a olhar para Ele como, Marquinhos? Através da palavra. Começa a olhar para Ele através da oração. Começa a olhar para Ele através da comunhão com seus irmãos. Começa a olhar para Ele através do jejum. Eu duvido se Ele não mata esse pecado, porque a beleza da santidade de Cristo, irmão, nos constrange, nos mata. Toda vez que nós nos encontramos com Cristo, algo dentro de nós morre. Por quê? Porque a presença dele mata a nossa carne, mata aquilo que nos impede de chegar a Ele. Ah, Deus. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. Diga para Ele: o que tenho te entrego, ó Deus. Oh, vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Você pode dizer? Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, quem quer se render a Ele nessa noite? Quem quer entregar sua vida a Ele? E tu és meu Jesus. Oh, aleluia. Meus momentos e os dias, meu respirar, que toda a minha vida, oh, que seja tudo para a adoração, que eu possa viver, Senhor, a tua vida, ó Deus. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Eu me rendo, Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Eu sou Teu e Tu és meu. Oh, 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 eis-me aqui, rendido
rendido estou. Oh, 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 oh. Eu sou teu e tu és meu. E pra sempre que você possa cantar isso pra Ele. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor. Em ti eu me rendo, não quero viver pra mim mesmo. Não quero fazer a minha vontade, mas a sua, porque ela é boa, perfeita e agradável. Faz em mim o teu querer. Você pode se render a Ele? Você consegue render a sua vida a Ele? Oh, 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 oh. Diga. Oh, oh. A minha vontade se submete à tua, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Diga para Ele novamente. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 oh. Eu sou teu e tu és meu. Eu me rendo, eu me entrego totalmente a ti, Senhor, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz o quê? Talvez você esteja vivendo um grande conflito entre fazer a sua vontade e a vontade de Deus. Quando a Bíblia declara que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se renda a Ele. Pare de viver suas vontades. Que você na realidade às vezes está se distanciando de Deus por causa das suas vontades. Porque a sua vontade pode estar se alinhando ao inimigo da sua alma e está destruindo você. Se renda à vontade de Deus. Põe a mão no seu coração nessa noite. Senhor, que possamos ter a sensibilidade de dizer como Jesus: não só de pão viverá o homem,
mas eu vou viver da palavra de Deus. Não vou viver das minhas necessidades, mas vou viver daquilo que a palavra diz ao meu respeito. Eu não preciso que Deus prove nada para mim. Eu sei que Ele é o Deus da minha salvação. Satanás não me compra com as suas propostas, porque o que tem reservado para mim é muito maior do que qualquer ouro e qualquer prata desse mundo. Por isso eu estou rendido a Ti, Senhor. Eu entrego minha vida a Ti nessa noite, em um nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos para casa, Deus abençoe sua vida, feche seus olhos. O amor de Deus Pai, a comunhão dos filhos e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de vós de agora e para todos sempre. Que todos digam: que Deus abençoe você rico e abundantemente.